Esse é um pouco, né? Esse é um pouco, né? Amém? Amém. Iniciar mais um estudo, vamos orar. Quem pode orar por nós hoje? Então vai, Marcelão, ora aí então, por favor. Senhor Deus, Pai, Amém, Jesus. agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor. O Senhor, através do Espírito Santo, venha conduzir o pregador dessa noite, Pai. Amém. Que a palavra que sair da boca desse pastor, Senhor, não seja algo do ser humano, mas seja algo do Teu Espírito. Amém, Jesus. Que os nossos ouvidos estejam atentos, o nosso coração aberto, Pai. Amém. Que toda palavra pregada aqui hoje entre e permaneça no nosso coração, Senhor. Amém, Que o Jesus. conhecimento do Senhor que vai nos entregar hoje nos edifique, Pai. Amém, Nos faça cada dia mais ter sede de Tua palavra. Amém. Agradeço, Senhor, a todos aqueles que aqui estão e aqueles ainda que vão chegar e aqueles também que não conseguiram ouvir. Amém, Jesus. Que o Senhor possa tocar no coração deles, Pai. E que o seu ensinamento seja algo diferenciado e traga mais sede, mais vontade de conhecer a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amém. Apocalipse 16. Apocalipse 16. Então vê se vigia, se hoje fosse o último dia, não é assim? Acho que valeu tanta correria. Apocalipse 16, nós estamos aí, irmãos, na quinta parte desse livro. Quinta parte, né? Quinto ciclo, ou quinta sessão. Isso porque nós temos 7. Vocês lembram? 1 a 3, primeira parte. 4 a 7, segunda parte. 8 a 11, a terceira parte. 12 a 14, a quarta. 15 a 16, esses 2 capítulos aí se encontram a quinta parte, que conta a primeira e a segunda vinda de Cristo, né? Essa é a história que nós estamos estudando aqui. Cada parte a gente tem tido mais detalhe. Vocês têm tido mais detalhe? Né? Cada sessão a gente tem mais detalhe dessa história. A história é contada para a gente de forma mais detalhada. O livro é dividido em 7 partes e também vocês têm acompanhado comigo aqui, conosco, que o 7 também é utilizado para recapitular a história. Por exemplo, a história do capítulo 1 ao capítulo 3 é contado através das 7 igrejas, as 7 cartas. E a cada vez que essa história é contada, há uma ênfase. Por exemplo, essa primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 3, que a história é contada através das 7 cartas das 7 igrejas, a ênfase ali é nas perseguições que a igreja sofre. A ênfase ali, nessa primeira parte, é mostrar os desafios da igreja, a fidelidade da igreja durante o período de perseguição. A gente percebe isso. Diferente da segunda parte, ou da segunda sessão. Da segunda sessão, do capítulo 4 ao capítulo 7, a gente vê uma outra ênfase, que é sobre a vitória de Cristo. A segunda parte é quando Cristo vai desatando os selos. Cristo, chega lá, pega o selo, pega o livro da mão de Deus Pai, não é isso? E começa a desatar os selos. E ali a gente vê a ênfase de Cristo sendo coroado e o evangelho sendo expandido. A ênfase está nisso. Do capítulo 8 ao capítulo 11, a história é contada através das 7 trombetas. E a ênfase agora é no juízo de Deus, um juízo parcial de Deus. A gente viu nas 7 trombetas como Deus aplica o seu juízo, mas o juízo de Deus ali é ainda misturado com misericórdia. Deus aplica o seu juízo, mas ao mesmo tempo dá a chance do povo se arrepender. Então a ênfase é nisso. Na quarta parte, do capítulo 12 ao capítulo 14, a história é contada através das 7 vozes. E a ênfase é dada na oposição do mal, que vai se organizar ali para tentar fazer frente ao cordeiro. Não é isso? A mulher, o dragão fica em frente à mulher. Então a ênfase é dada em como o mal, como Satanás, ele se organiza para impedir o cordeiro de nascer. A gente viu, a ênfase é dada nessa questão, e ainda assim o Satanás, o mal, ele é destruído. Agora no capítulo 15 e capítulo 16 que nós estamos aí,
A gente consegue ver a ênfase dada ao juízo de Deus também, mas agora um juízo sem qualquer misericórdia, e também a ênfase é dada, irmãos, no coração endurecido do ser humano, mesmo diante de muito sofrimento. Um coração endurecido mesmo diante de muita dor. O coração do ser humano ele continua sendo endurecido. A história contada aí do capítulo 15 ao 16 é contada através das 7 taças, olha o 7 sendo utilizado novamente, através das 7 taças da ira de Deus, ou 7 flagelos, ou 7 pragas, que inclusive tem uma semelhança ou remete às 10 pragas do Egito. A gente tem visto aqui, a gente começou a ver com o pastor Mateus semana passada, que essas taças, elas remetem às 10 pragas do Egito. Por exemplo, doenças físicas como juízo. A gente vê aqui no capítulo 16, doenças físicas como juízo. Mas também a gente viu lá em Êxodo, na 6ª praga, se não me engano. A gente vê aqui no capítulo 16, o mar, o rio, a água se tornando em sangue e trazendo morte. Mas a gente vê isso também lá em Êxodo, a primeira praga, que é as águas do Nilo em sangue. A gente vê aqui, no capítulo 16, um julgamento climático intenso, um julgamento através de terremoto, um julgamento através de trovões, um julgamento através de granizo. E também a gente vê isso lá em Êxodo, Deus trazendo julgamento para o povo do Egito ali, através de granizo e fogo. Olha a semelhança, o que a gente vê lá em Êxodo, a gente também vê aqui, Ambas as situações, ou ambas as passagens, expressando de maneira geral o juízo de Deus sobre os inimigos do seu povo, consequentemente a libertação do povo de Deus desse sistema que oprime. Lá era o Egito, aqui é todo esse sistema mundano. Vocês conseguem perceber a semelhança das taças com as pragas lá do Egito? E também tem semelhança com as trombetas de Deus que nós já vimos do capítulo 8 ao capítulo 11 de Apocalipse. A taça ou as taças têm uma semelhança com as trombetas. A diferença é que enquanto as trombetas elas servem de advertência, como nós vimos, enquanto as trombetas elas servem de alguma forma de alerta de Deus para esse mundo ímpio, porque nas trombetas a ira de Deus que nós vimos é derramada, mas é misturada com misericórdia, é misturada ainda com há uma chance do povo se arrepender quando a trombeta está sendo tocada, a gente percebe. Mas aqui na taça, no capítulo 16, a gente vê que não há mais chance de arrependimento. Não há mais arrependimento. Quem não se arrepender com as trombetas, nesse tempo das trombetas, será destruído pelas taças da ira de Deus. Então, Deus dá chance de arrependimento nesse tempo, mas chegará o tempo que não vai dar mais chance. E lendo as Escrituras, a gente percebe esse princípio sendo aplicado em diversas passagens da Bíblia. Qual o princípio? Esse princípio de Deus advertir antes de punir. Por exemplo, lá no dilúvio, quem lembra? Foram mais de 100 anos, não é verdade? Noé estava construindo a arca e o povo, ao invés de se atentar para aquilo, o povo zomba, de Noé, não é verdade? E depois Deus vem, depois de ter dado chance do povo se arrepender, Deus vem e destrói toda a terra com o dilúvio. Sodoma e Gomorra, aquelas cidades vivendo daquela forma perversa lá, e a cidade continuava vivendo dessa forma até Deus destruir toda a cidade. No caso também do Egito, como que eu estou falando aqui, Deus envia as 10 pragas, cada uma precedida de anúncio. Faraó, ele era advertido sobre cada uma das pragas, sobre o que aconteceria se ele persistisse em ter esse coração duro. Vocês lembram disso? Deus advertindo. Ainda assim, o coração do faraó continuou endurecido, até Deus então chegar e matar todos os primogênitos e acabar com aquele povo lá.
no Mar Vermelho. Então, ou seja, Deus anunciando, Deus dando chance de arrepender, Deus avisando o que vai acontecer. O povo não ouvia, Deus vinha e destruía. Ou seja, Deus tem chamado ao arrependimento. Deus tem chamado o povo, apontando para o juízo que está por vir. Está chamando, vai continuar chamando até chegar nas taças da ira, né? Deus está chamando e vai continuar chamando até chegar aqui, né? Aqui não terá mais oportunidade, aqui será ira sem misericórdia. Enquanto as trombetas que nós vimos, elas causam tribulações parciais com o objetivo de chamar o povo ao arrependimento, as taças, né, estão mostrando para a gente que a oportunidade de arrependimento já está esgotada. Enquanto as trombetas, lá no capítulo 8 ao capítulo 11, atingem apenas 1/3 da natureza, você lembra disso? Atingiu 1/3 dos homens. Enquanto a ira nas trombetas atingem 1/3 da humanidade, as taças, elas trazem a destruição de maneira completa. As taças diferem das trombetas e as taças também, elas diferem da época quando a história foi contada através dos 7 selos. Quem lembra? Nos 7 selos, Jesus nos conta a história, mas fala ali que na história entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, tem guerra, tem perseguição, tem dor, tem morte, tem tudo isso. Mas ainda o evangelho está sendo pregado ao mesmo tempo que está tendo guerra. O evangelho está sendo pregado ao mesmo tempo que tem toda essa confusão, toda essa dor, todo esse sofrimento. O evangelho está se expandindo. Ao mesmo tempo que tem dor, ao mesmo tempo que tem sofrimento, pessoas estão se arrependendo porque o evangelho está sendo pregado. Isso foi o que Jesus nos ensinou, nos contando a história através dos 7 selos. Vocês lembram disso? O evangelho está sendo pregado, guerra também acontecendo. Mas aqui nas taças, quando chegar esse tempo de fato, não terá mais misericórdia, né? Não terá mais como ouvir o chamado de arrependimento. Eu estava vendo ali, não terá mais como ler, né, o que está escrito ali, arrependemos, crente do evangelho, e atender, né, essa mensagem, né, ou viver essa mensagem, né? Não vai ter mais essa mensagem de arrependam, crente do evangelho, não, já vai ter passado. Então é isso que nós estamos vendo aqui, quando não terá mais misericórdia, quando não terá mais chance de arrependimento. Amém, irmão? Só fazendo essa recapitulação. E é engraçado e interessante que, ainda que a ira de Deus derramada sem mistura ainda vai acontecer, pode falar, dona Isabel? Se como a ira de Deus, então aí já há o arrebatamento da gente, porque se não tem como pregar o evangelho, o que nós vamos ficar também fazendo na terra? Não entendi, como é que é? Se nessa passagem aqui, então a igreja foi já arrebatada. Qual passagem? Nessa passagem da ira de Deus, como você falou, que não há mais jeito, não vai ter mais pregação da palavra, né? Então aí a gente já partiu daqui. Porque se a gente, o que vai fazer aqui? Isso. Só que nessa parte das 7 taças, a igreja ainda estará na terra. Mas estará sendo ou passando por uma grande tribulação, mas o povo ímpio nessa época estará ali somente para sofrer esse juízo de Deus sem misericórdia. Nessa época, quando chegar aqui, isso será no final. Depois disso aqui vem o juízo final, que Deus jogar todos os ímpios que não se arrependeram de fato, né, ímpios, no lago de fogo e enxofre. Então, de fato, essa época aqui será uma época final, quando não haverá mais chance de arrependimento. E aí sim, de fato, os ímpios estarão na terra só sofrendo a ira de Deus sem mistura. Só sofrendo a ira de Deus sem mistura. Nessa época. Amém? E aí o Mateus viu com vocês até o quinto flagelo, não é isso?
Foi do versículo 9 ao versículo 11. Então, só passando rapidamente aí, como será, né? Como serão esses flagelos? No versículo 2, Mateus e com vocês, eu só vou ler. Fala aí, né? O primeiro anjo foi e derramou a sua ira, derramou a sua taça sobre a terra. Primeiro anjo. E apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Então, o primeiro flagelo aqui, a primeira taça aqui é sobre a terra, né? E nos mostra que ela só é derramada daqueles que terão a marca da besta. Olha aí, que a Dona Isabel tá falando. As taças só serão derramadas naquele que terão a marca da besta. Eles serão castigados por Deus através de doenças. Eles serão castigados por Deus através de enfermidades sem cura. Mas quem tem o selo de Deus, quem for salvo, não será atingido por essas enfermidades. Os que foram selados pelo Espírito Santo de Deus não passarão por isso. Sofrerão, serão perseguidos, mas não sofrerão da cólera de Deus. Vocês percebem a diferença? Nesse período aqui, que antecede um pouco, quando Deus lançará o inferno e os ímpios para o lago de fogo, antecede um pouco. Nesse período aqui, os crentes estarão na terra, mas sofrendo perseguição, mas não a ira de Deus. Serão perseguidos, mas não a ira de Deus vai atingi-los. Eles estão preservados, né, por Deus, mesmo em meio à perseguição intensa. Fazendo paralelo, é mesmo que aconteceu no Egito, né? Exatamente. Eles tinham e os hebreus não tinham essas. Só que essa do sol aí, que é do sol, como entender isso? Porque... Nós vamos chegar lá, do capítulo 16, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Versículo 3, o segundo anjo derramou sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto. E morreu todo ser vivo que havia no mar. Aqui a segunda taça é derramada no mar, e a ideia aqui é toda criação que habita no mar, toda criação que transita no mar, toda criação que depende do mar será destruída. Então haverá uma destruição completa no mar. A ira de Deus vai atingir o mar. Não vou entrar muito não, que o pastor Mateus já passou por aqui. O versículo 4, 5, 6 e 7. O terceiro flagelo atinge o rio. E o Senhor faz isso vingando a morte dos crentes. Olha aí, ó, versículo 4, né? Capítulo 16, versículo 4. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu um anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas. Também lhe deste sangue para beber. É o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. Olha aí, aqui é Deus trazendo vingança a todos aqueles que fizeram mal ao povo de Deus. Aqui é Deus trazendo a paga, né? Trazendo vingança, ou se apresentando como juiz daqueles que sofreram durante toda a história. A gente já viu isso aqui. Esse é a terceira taça da ira de Deus. O quarto flagelo aí, versículo 8 e 9, que o Reginaldo está falando, é isso, Reginaldo? O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Aqui, a ira de Deus atinge aqui o sol, né? E assim, Reginaldo, a gente não tem... a palavra é assim, a gente não tem... não é tão preciso que de fato é isso aqui. O que nós sabemos é que a ira de Deus vai atingir o sol, que vai trazer um calor intenso a ponto de queimar os homens. Aí eu não sei se vai chegar perto do ser humano, eu não sei se só a luz solar vai ficar mais quente. Não, mas a questão é assim, por exemplo, quando fala da luz, uma pessoa vai ter, outra não vai ter. Né? Eu estou sendo protegido de uma forma, outra não. Agora, por exemplo, até a dos rios também lá, todos vão ser afetados, se você for olhar assim, né?
mesmo os cristãos, porque o sol é uma coisa, o calor ele vai vir para todos. Nós estamos aqui, né? Então, é lógico assim, a gente tem essa explicação, como que Deus vai nos proteger. Alguma coisa vai acontecer, que a gente sabe. Exatamente, Mas eu tenho que entender como será isso, né? Exatamente. Eu acho que aqui a gente já não está aqui, pastor, porque aqui a gente não está, porque ele já tem a marca da besta, não adianta a gente pegar a palavra. Como é que é, dona Isabel? Esse capítulo aqui, eu acho que não estamos aqui, porque eles têm a marca da besta e foram contra Deus, esse flagelo. Isso. Então, por que Deus vai nos deixar aqui? Aí eu acho que a gente talvez não esteja aqui. Há uma linha que entende que a igreja será arrebatada antes, né? Será arrebatada antes, né? E isso aqui não, a igreja não passará pela grande tribulação, né? Ao meu ver, por alguns textos, eu creio que a igreja passará por isso aqui. Tem um texto que Jesus ele fala que o sofrimento será tanto que o Senhor abrevirá esse tempo por causa dos eleitos. Então, esse tempo, eu creio que seja esse tempo aqui. Esse tempo aqui. Agora, a observação do Reginaldo, de fato, nós não sabemos como será isso. Sabemos que a igreja estará aqui, mas que Deus vai guardar, de alguma forma, a igreja sofrendo, mas os que vão sofrer de fato a taça da ira de Deus, mesmo no mundo, serão somente os ímpios, aqueles que têm a marca da besta. Como que será esse sol que vai atingir só um se eu estiver do lado do outro? Não sei. Mas a Bíblia fala isso, que atingirá só os que têm marca da besta, né? Aqueles que foram selados pela marca da besta. Pela marca da besta. Essa questão que eu estava falando aí, a questão, só serão atingidos se tiver a marca. Então quer dizer que dá a entender que realmente terão aqueles que não serão atingidos. Porque Sim. nem precisa falar, vai ser Sim. atingido, né? Sim. Ou então todos que estiverem aqui vão ser atingidos. Então realmente Sim. dá a entender o que vai ter, né? Vai estar todos aqui, vamos dizer assim, né? Exatamente. Mas se passarmos por isso, glória a Deus, né? A gente fica tentando imaginar. Se passar, melhor aí. Mas se passar, A gente fica tentando imaginar, né, como seria. Então, assim, e mais o mais interessante, além disso, o mais marcante talvez seja o ponto das pessoas saberem que isso é uma ação divina aí, não é isso? E ainda assim essas pessoas ficarem, né, com o coração endurecido. Elas não pedirão perdão, não confessarão, não se dobrarão, blasfemarão, não é isso, né? Blasfemaram contra Deus. Elas blasfemarão contra Deus nesse tempo. Ao invés de caírem de joelhos aí diante de Deus, elas blasfemam o seu nome. E é só uma observação importante aqui, que a gente aprende que a dor, o sofrimento, Deus pode usar para chamar a pessoa, mas em si não gera conversão genuína. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Tantas pessoas aí, você já conhece, né, que sofrem, que depois a gente até fala assim, gente, como que essa pessoa ainda não aprendeu com a vida, né? Como que essa pessoa não aprendeu com tanta coisa, a pessoa continua, não muda. Por quê? Conversão genuína mesmo só vem através do Espírito Santo de Deus, né? Agindo no coração do ser humano, no coração do ser humano. Deus usa dor, Deus usa situações difíceis, isso é um fato, mas tem que ter a ação do Espírito Santo no coração da pessoa, porque senão só ficará, porque senão não converterá de fato, não converterá de fato. Esse é o quarto flagelo. O quinto flagelo aí, ou a quinta taça, está aí no versículo 10 e 11. Olha aí, o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram contra Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram de suas obras. Aqui é a quinta taça, né? Nos mostra até onde a dureza do coração do homem vai. É um tormento maior ainda, né? Eles mordiam a língua.
Então Deus, ele vai atingir as potências de oposição a ele, trazendo uma dor tão grande, mas ainda assim não se arrependerão de suas obras. Não se arrependerão. Amém até aqui, irmãos? 5 taças aí da ira. E aí, o pastor Mateus foi até aqui, né? E agora no 6º flagelo aí, que vai a partir do versículo 12, nós temos só mais 2, né? A 6ª e a 7ª taça. Nós entendemos que, ao mesmo tempo que cresce o juízo de Deus, ao mesmo tempo que Deus está punindo, ao mesmo tempo que Deus está castigando, ao mesmo tempo que cresce esse juízo de Deus, cresce também a indisposição humana. Ao mesmo tempo que cresce o juízo de Deus, muitas vezes a gente acha que a pessoa sofrendo, né, vai se voltar, mas aqui a gente vê que estão blasfemando contra Deus. E além de blasfemar, agora eles querem guerrear contra Deus. Estavam blasfemando contra Deus, mas além de blasfemar, agora eles querem lutar contra Deus. Agora eles querem brigar de fato contra Deus. Porque olha o versículo 12 aí, ó. Pode. O que você enxerga esse blasfemar contra Deus? É ir contra, né? A palavra blasfemar é ir contra. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é aderir a outro do que o Espírito Santo está fazendo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, sim. Mas a blasfêmia, porque a palavra blasfemar é falar mal, né? É falar contra. Então, assim, naquele contexto, blasfemar contra o Espírito Santo é de fato, né? Não entender que aquela obra era obra que vinha de Deus, né? Estava falando contra aquilo, né? E atribuindo aquilo a uma obra satânica. Porque a palavra blasfemar é de fato assim, é ir contra, é falar mal. Então aqui, a blasfêmia aqui era falar contra Deus, é ir contra Deus, né? É falar mal do Deus do céu por causa das angústias. Então, falavam contra Deus por causa daquilo que eles estavam passando. Ao invés de se renderem a Deus, eles blasfemaram, falavam contra Deus. Xingavam a Deus, irão xingar no caso, irão blasfemar, né? Amém? É isso mesmo? Porque eu até fiz essa mesma pergunta para o Mateus na semana passada, eu só queria tirar a curiosidade. Para mim, isso aqui era a mesma situação da blasfêmia contra o Espírito Santo, entendeu? Entendi. Deus estava fazendo o sol ficar mais quente, estava castigando o povo, e o povo ali naquele momento, falando que aquilo ali não era uma obra de Deus. Entendi. Não era Deus que estava fazendo aquele julgamento ali com o povo. Entendi. Nesse sentido que eu entendi essa passagem. Entendi. Mas aqui o texto fala, né, que eles sabiam que era de Deus, né? Vai estar muito claro também que vai ser Deus que está fazendo, as pessoas não estão percebendo isso. O texto fala que... Claro pra gente, né? Claro pra gente. Se você for ver aqui, a forma mesmo que é escrito no Apocalipse, ele é algo entregue de uma forma que só os cristãos da época entenderiam. Sim. Porque quem não tem o conhecimento não vai enxergar. Mas aí se vocês estão blasfemando contra Deus, vocês não acreditam que é Deus, como é que eles vão blasfemar contra Deus? Né? Mas o texto deixa claro que eles entendiam que aquilo era uma obra divina, né? E mesmo assim, eles não se renderam, né? O contexto desse capítulo aqui deixa claro que aqui eles entendiam que era uma obra de Deus, mas mesmo assim não se rendiam a Deus. É diferente aqui por causa disso, entendeu, Marcelo? Aqui é diferente por causa disso. A blasfêmia aqui, eles entendiam, é divino, mas ainda assim tinha um coração endurecido. Acho que pode fazer o mesmo paralelo para Faraó, que ele via nitidamente que era Deus, mas o coração dele estava endurecido. Não conseguia entender, né? Mas aí na hora que você estava falando um negócio que me veio até a memória. A palavra fala que Deus endurecia o coração de Faraó, que ele vinha para libertar o povo, mas só que aí Deus via e endurecia o coração dele. A palavra ainda fala sobre isso. Sendo uma coisa ou outra, né, ainda assim, o fato deles terem o coração endurecido não muda o fato, né? Entende assim? De fato, né, Deus endureceu o coração do Faraó, mas não tira a responsabilidade de Faraó. Então, ele foi castigado por ter
tido o coração endurecido. Você entende? Ah, mas foi Deus que endureceu, mas ainda assim não tira a responsabilidade dele. Entende? Entende? A gente não entende muito bem. A gente não entende muito bem, mas é isso. É isso. A gente não entende muito bem, mas é isso. Tem coisa que é complexa demais. Entendeu? Mas é o que o Bíblia colocou. A gente vai entrar num debate que aquela questão da responsabilidade humana, da sabedoria de Deus, que a gente fica assim, mas até que ponto? O texto diz. O faraó ele foi responsabilidade pelo endurece do coração, mas foi em Deus que endureceu, mas foi responsabilidade. Entende? Aqui eles sabiam que era uma obra divina, não se arrependeram. E aí, o versículo 12, né? Vai nos falar aí sobre a que ponto, né, chega o coração do homem de querer agora, além de blasfemar, lutar contra Deus. É isso que eu disse, né? E aí, o versículo 12 diz: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. O Apocalipse é um livro simbólico, né? O rio Eufrates aí era um rio que serviu de proteção à nação de Israel. Ele meio que rodeava a terra prometida ali e servia como espécie de barreira ali para que os outros povos não atingissem o povo de Deus. Seria uma barreira que impedia o povo, os inimigos de Deus, invadir e atingi-los. E isso que o rio Eufrates fazia, né? Isso está em Gênesis, lá no capítulo 15, nos mostra isso. Quando o texto aqui fala que o rio secou, em outras palavras, significa que aquilo que impedia esses povos inimigos de se encontrarem, secou. Agora, ou seja, o acesso está livre, né? Agora tem acesso. Agora ele pode chegar. O texto fala que secou, e os reis que vêm do Oriente, aqui é um símbolo dessas forças que agora estão vindo com tudo para atacar o reino de Deus. Então é isso. Então o que o anjo fez? Derramou a sua taça no grande rio. Agora, para quê? Para que agora tivesse um acesso, para que esses povos agora se encontrassem. Olha aí, olha a permissão de Deus. Vocês estão entendendo? Qual povo? O povo de Deus e o inimigo do povo de Deus. O sexto anjo faz isso. Mas quem está por trás desse ataque? Versículo 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Versículo 14. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então olha só, o dragão, a antiga serpente aí, nós sabemos que é o grande inimigo de Deus, é o grande inimigo da igreja. Nós sabemos que no capítulo 12, o dragão é expulso do céu, vocês lembram disso? O dragão... Sabe que dragão, falso profeta e a besta era um só. Não, o dragão é a antiga serpente, no capítulo 12, vocês lembram? Que tenta impedir até o Jesus de nascer, vocês lembram disso? Que se colocava... Esse dragão ele tem 2 aliados, 3, mas 2 principais. A besta, lembra da besta do mar? A besta que surge do mar, a besta que surge da terra. A besta que surge do mar, né, tem algumas interpretações, mas a gente até está falando aqui, a gente entende que seja poder político opressor. E a besta que surge da terra, uma falsa religião. Então, Satanás, a grande serpente, tem esses 2 aliados. Eu achava que esses 3 eram o anticristo. Não, tem esses 2 aliados. O falso profeta, que aqui no caso é a besta que surge da terra, e aqui e a besta, aqui cita a besta, né, que quando fala da boca da besta, que é a besta que surge do mar. E a boca do falso profeta aqui é a besta que surge da terra. O anticristo escatológico, aquele que virá ainda, parece que será um homem, que a gente até viu isso aqui já no capítulo 13, que ele vai vir enganar as nações.
Isso tudo sendo instruído ou orientado pelo grande dragão, que é a antiga serpente. Satanás vai usar esse anticristo escatológico, como usou vários anticristos no decorrer da história. Mas tem um anticristo final, o anticristo escatológico. Mas o dragão, a antiga serpente, Satanás, que foi expulso do céu. Os aliados, a besta que surge do mar, a besta que surge da terra. E tem um outro grande aliado também, que é a Babilônia, a grande meretriz, que a gente vai chegar lá, no capítulo 17, semana que vem. Né? Talvez o capítulo mais difícil assim. Então, amém, dona Esther? Ficou claro? Ficou claro? Ficou claro, não? Mas você entendeu que são 3 grandes aliados? Besta que surge... Isso eu entendi, que não é um isso, título para ele. Isso. Entendeu? Tanto que quem foi expulso do céu foi o dragão. Lá no capítulo 12, no versículo 10, capítulo 12, versículo 10, o texto diz: então ouvi uma voz forte no céu, proclamando: agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso, aí, o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acuse de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, vocês que neles habitam. Aí ele fala: ai da terra, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, onde que o diabo está agora? Dessa forma que o texto nos mostra, capítulo 12. Está aqui. Por quê? Ele desceu, ele assistia diante de Deus, ele está aqui, sabendo com pouco tempo que lhe resta, tem usado a besta que surge do mar, que é oposição política, desde antigamente, tem usado a falsa religião, falsos profetas, desde antigamente, e continua usando. O dragão, a antiga serpente, usa seus aliados, a besta, e tem usado para tentar atingir o povo de Deus. Então ele foi expulso do céu com grande fúria, e sabendo que o pouco tempo lhe resta, mas mesmo sabendo disso, ele vai tentar agora o seu último golpe contra Deus. E o texto vai dizer aí, no versículo 13, voltando para o Apocalipse 16, o texto vai dizer aí que ele vai persuadir todos os poderes para lutarem contra Deus. Olha para você ver, ó. Eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Isso aqui, dona Esther, nós chamamos de tríade satânica, como se fosse isso. Que a gente vê aí Satanás atuando junto com o poder político opressor, que é a boca da besta aí, e junto com a boca do falso profeta, que nós entendemos que é a boca que surge, a besta que surge da terra, que é a falsa religião. Satanás usando, né, esses poderes, e o texto diz que ele vai seduzir o mundo inteiro através de sinais, vai persuadir o povo através da mentira. Esse versículo 13, olha aí. E o versículo 14, a ideia aqui é que até as nações que eram inimigas, elas se unirão para combater Deus e o povo de Deus. O versículo 14 fala de espíritos de demônios. Espírito de demônio representa ideias, representa ideologias, representa planos, projetos, métodos satânicos. E isso quem está usando? O dragão. Estão entendendo? O diabo usando as pessoas mesmo. Exatamente. Acontece, né? Exatamente. E nessa passagem aqui também é uma forma que Deus está desmascarando, porque as pessoas iriam confiar no poder religioso, no poder político e no falso profeta como eles fossem algo de Deus. Vão confiar, E aqui está mostrando que Deus está mostrando que aqueles ali são espíritos malignos, desmascarando eles, que eles não são da parte de Deus. Exatamente. Estão mostrando aqui que nesse período aqui vai acontecer isso, né? Cristo, então, diante disso tudo, diante desse, entre aspas, terror todo aí, olha só, Cristo vai orientar a sua igreja. Olha por que a igreja também estará aqui nesse momento. Porque o povo está lá, sendo perseguido, sendo atingido
pela ira de Deus, e uma ira sem misericórdia. E aí no meio disso tudo, no versículo 15, parece que é um parêntese aí que é aberto aqui, porque no meio disso tudo, versículo 15, Jesus fala: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Aqui é como se Cristo estivesse dizendo à igreja: olha, isso vai acontecer, isso que tudo vai acontecer, perseguição, dor, ou todo esse sofrimento irá ser causado na vida do ímpio, mas ainda assim isso aqui não é o último evento, terá um evento depois desse, como Jesus estivesse falando, e é a minha volta. Ele fala aí de como Satanás irá usar, né, os poderes do mundo, aí de repente ele fala: eis que venho como vem o ladrão. E bem-aventurado, no meio disso tudo, aquele que vigia e guarda suas vestes. No meio disso tudo, bem-aventurado aquele que guarda suas vestes e não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Guardar suas vestes aqui, irmãos, é simbólico, tem a ver se revestir com a justiça de Cristo. Entendeu? Ou seja, guardar as vestes aqui é continuar confiando em Cristo, porque aquele que confia em Cristo já foi justificado com Cristo, por Cristo, é verdade? Então guardar as suas vestes aqui significa isso, continuar confiando em Cristo. Então bem-aventurado você, que continuou confiando em Cristo, porque quando isso acontecer aqui, você não será pegado desprevenido. Eis que venho como ladrão aí, vem como ladrão para o ímpio. O ímpio será pego de surpresa, o ímpio será pego desprevenido. O ímpio nem sabe o que a gente está falando aqui, o ímpio nem sabe aqui, não dá atenção para esse estudo, o ímpio está vivendo a vida dele, deixando a vida levar, vai ser pego. Nós não, nós confiamos em Cristo. A gente já falou muitas vezes que nós estamos aqui, não é porque nós nos sentimos melhores que os outros, nós estamos aqui porque nós sabemos quão pecador nós somos e necessitamos de um Salvador, é por isso que nós estamos aqui. Verdade? Agora o ímpio não, por isso que ele será desprevenido, por isso que quando isso acontecer, nós estaremos aqui, mas revestidos com a justiça de Cristo. Por isso continua, esse alerta é um alerta, assim, olha, continuem, fiquem firmes, continuem perseverando. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, E isso responde a Isabel, que está pedindo para a gente continuar vigiando, mesmo nesse caos todo, para vigiar e guardar suas vestes. Então, respondendo aqui na Isabel ali, acho que ficou claro que a gente vai estar aqui. Sim. Não sei se a gente. Eu acho que os crentes da época. Isabel. Então assim, é isso. Então, você que está com essas vestes, creu em Cristo como Senhor e Salvador, nesse dia não será encontrado nu. Como se Cristo estivesse falando dessa frente que Satanás está fazendo a Deus e parasse para fazer essa observação. Ele está falando dessa frente que Satanás está fazendo ao povo de Deus. De repente ele para e faz sobre essa: opa, mas esse que veio em breve. Então vigiem, para que vocês não sejam encontrados nus, ou seja, não se deixe contaminar, né? Eu sei que as coisas não estão boas, as coisas estão piorando cada vez mais, mas continue crendo no Senhor Jesus para ser encontrado vestido, que garante a nossa entrada lá nas bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19. É isso que vai garantir a nossa entrada na boda do Cordeiro. Porque nós fomos vestidos, né? Com as vestes da justiça de Cristo. E aí ele volta para o que está acontecendo. Falando dessa ira de Deus, ele volta, fala para a igreja, fala: olha, bem-aventurado, né, vocês aí, aquele que vigia e guarda as vestes. Aí ele volta a falar do que está acontecendo. Então, versículo 16: ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Armagedon aqui, irmãos, é um símbolo
para falar que mesmo diante de toda essa frente de Satanás, mesmo diante de todas essas tentativas que Satanás está tendo de vencer, Cristo vai sair vitorioso. Vai aparecer e vai acabar com toda essa oposição de uma vez por todas. Cristo vai fazer isso. A palavra Armagedon aqui, já deve ter visto o filme Armagedon, que remete guerra, né, e tal, mas a palavra Armagedon aqui significa Monte de Megido. O que é isso? Foi um lugar no Antigo Testamento em que homens e mulheres venceram algumas batalhas. Homens e mulheres de Deus venceram algumas batalhas. Armagedon significa, fala desse lugar, o lugar que Deus deu a vitória ao seu povo quando a vitória parecia um pouco difícil. A gente encontra isso em algumas passagens, em Juízes, por exemplo. Então, assim, ou seja, o que quer dizer isso aqui? Armagedon significa quando tudo isso aqui parecer perdido, quando chegar no limite da maldade, como nós estamos vendo, está no limite da maldade, né? O pessoal está perseguindo a igreja. Satanás e o seu exército está indo contra a igreja. Quando isso estiver parecendo assim, olha, não tem mais jeito, é nessa hora que Deus aparece e livra o seu povo e resgata a sua igreja e dá a vitória final ao seu povo. Então, Armagedon é isso, significa isso. É porque era um lugar no Antigo Testamento que Deus deu vitória ao seu povo. Então, é um símbolo de que Cristo vai voltar e vai acabar com toda a oposição que existe contra a igreja, né? E vai dar vitória à igreja de fato, né? É isso que vai acontecer. E aí, o sétimo e a última taça, versículo 17 aí. Então, o sétimo anjo derramou a sua taça pelo mar. E a voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da ira. Então, talvez um outro aliado aí de Satanás, aí da antiga serpente, é essa grande Babilônia. A Babilônia aparece aqui novamente, mas somente sendo citada. Ela vai aparecer ainda na próxima sessão agora. A gente vai falar sobre a Babilônia de fato, vai explicar. Mas é a segunda vez que ela é citada. Ela foi citada a primeira vez lá no capítulo 14, quando ela é citada. Mas ela é citada e Jesus fala que ela vai cair. Vai surgir e vai cair. Mas não dá detalhes de quem é essa Babilônia. Aqui novamente ela só é citada. E vai falar aqui que essa Babilônia ela vai beber o cálice do vinho do furor da ira de Deus, né? Ela vai aparecer, mas ela vai cair. Esse aliado aí de Satanás. E aí, o versículo 20. Além disso, todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Versículo 21. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. Eu não sei se vai acontecer isso mesmo, se é um símbolo, mas o sofrimento, né, será intenso. Isso aqui é o juízo, é a volta do Senhor mesmo. Isso aqui que vai acontecer com a terra. E por causa do flagelo de chuva de pedras, as pessoas, olha só gente, as pessoas em meio desse sofrimento, elas continuavam blasfemando contra Deus, não converteram não, coração continua endurecido. As pessoas blasfemaram contra Deus porque esse flagelo de granizo era terrível. Não se dobraram, se arrependeram. Aqui é um símbolo para dizer, esses versículos que eu li, é o símbolo para dizer que tudo vai cair. As cidades que são a conquista aí do orgulho humano, inspirado por Satanás, vai cair, entrarão em colapso. Tudo isso vai cair por causa dessa mão poderosa de Deus em juízo. E aí a vitória de Cristo ela será completa com um final esmagador aí, né, do Senhor. Os reinos desse mundo cairão,
os inimigos serão vencidos, a igreja triunfará de fato, né? E Cristo virá em glória. Cristo virá em glória. Amém, irmãos? Olha que interessante, como eu estava falando. Perceba que a natureza, que não é da natureza humana, pecaminosa, o arrependimento. O texto diz que por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível, terrível. Perceba, por isso que a salvação é pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus. Olha aí para vocês verem. Por isso, se você tem, né, a salvação, por isso, se você está aqui, foi resgatado, a gente deve fazer o quê? Bater no peito? Fala, não. Levantar a mão para o céu. Mas é complexo demais, porque dá a entender assim, porque Deus escolhe mesmo aqueles que vai ser salvo, que não vai ser salvo, porque assim, como que eu ouço o Evangelho e aí eu creio e aceito Jesus, o outro realmente não crê. Sim. Então assim, é muito complexo isso aí. É igual quando você está falando em todo o capítulo 16, que eles não se arrependeram, eles não vão se arrepender, vão estar endurecidos, vão morrer, vão sofrer todos mesmo. Então assim, é muito complexo, assim, graças a Deus. Demais. É complexo. Como assim? Então, por que eles não se arrependem? Por que eles estão vendo mesmo assim? Peraí, se eu não creio, eu não vejo. Eu não consigo crer porque eu vejo. A partir do momento que você começa a ver coisas que realmente não tem como questionar ou duvidar. Eu só não vai conseguir crer realmente com o coração endurecido. Então, como assim? Deus endureceu realmente para eles não crer de jeito nenhum e sofrer e morrer? Não é sofrer, né? Então é isso que eu falo, que para mim fica muito complexo. Sim, essa é a tensão que existe. Por isso que eles estavam procurando a morte, né? E não conseguiram achar a morte. Deus não deixou que eles morressem. Aqui no Apocalipse, não sei se logo no princípio, né, muitos procuravam a morte e não conseguiram. Ainda pode ser, sei lá. Porque a Bíblia está escrita não é assim, capítulo por capítulo, né? Pode ser um antes do outro, não pode? Essa busca das mortes é dos eleitos, não? Eram os eleitos pedindo a morrer. Não, esses eleitos não. Eu não lembro a passagem que é, não. Aqui, onde que está aqui? Não, vai passar e fala qualquer coisa, não vai falar sobre que eles vão tentar, né? As pessoas se cuidavam, assim, não vão conseguir, né? Mas aqui, olha, e essa é uma tensão que a gente não... É uma tensão. Eu vi um pastor falando uma vez que é assim, ó, a pessoa, ela foi salva porque Deus quis que ela fosse encontrada. Mas ao mesmo tempo, a pessoa ela é totalmente responsável porque não crê em Deus. É uma tensão que não tira a minha responsabilidade de ter ido para o inferno. Mas Deus não escolhe? Escolhe. Mas... E aí, como fica? É dessa forma. Não tira minha responsabilidade. É como se... A segunda ilustração, também vi um pastor falando isso. A gente chega diante de um lugar e a gente vê assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem que foi? Você leu e foi. Eu quero isso para minha vida. Eu quero ficar aliviado, não quer? Entrei, estou lá. Aí do lado de dentro, esse mesmo lugar, eu vejo alguma placa falando assim: só pode vir a mim aquilo que o Pai trouxer, ou aqueles que o Pai me der. Como que você explica isso? Me explica. Há uma tensão. Soberania de Deus e responsabilidade humana, né? A gente não consegue explicar as duas coisas assim. São duas linhas que elas andam juntas. É a tensão. É a tensão. A gente procura não excluir os textos. E o que a gente não entende, fala assim: olha, eu não consigo entender. É uma tensão que vou entender só lá na eternidade com o Senhor. Mas eu entendo que se eu não creio, eu vou para o inferno porque a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Mas se eu fui resgatado e fui salvo, não tenho mérito nisso.
é graça de Deus. Amém, irmãos? É isso. É isso. E aí o texto termina, né? Falando isso. E aí, semana que vem a gente volta e para recontar a história de novo, que será pela 6ª vez. Será do capítulo 17 ao 19. Mas o mundo vai estar um horror. Vai. Além Vai muito. das catástrofes geográficas, Vai. a humanidade, da boca dele só deve sair blasfêmia, palavrão e tudo horror. Aí é que a gente pensa, a igreja, como é que fica a igreja no meio dessa coisa aí? Vitoriosa, sendo perseguida, mas confiante. Pois é, aí quem perseguir, por quê? Porque nós somos feitos justiça de Deus em Cristo. Sim. Então para nós não há acusação. Não há condenação. Mas somos feitos justiça de Deus. Agora, como Deus não faz acepção de pessoa, Ele salva você e tem um outro pecador aí que Deus não salva. Eu vejo muito o exemplo de Paulo. Por que Jesus manifestou a Paulo no caminho de Damasco? Porque Deus é onisciente e sabia o que ia ser feito de Paulo e como que Paulo ia se render a ele. Agora tem pessoas que vê coisas, Deus fala, prega o evangelho, e outra pessoa prega, e a pessoa não quer mudar de vida e quer continuar no pecado. Esse texto, claro, fala sobre isso, né? Se a gente tivesse oportunidade. É a vontade de Deus que todos sejam salvos, mas a culpa está no homem. Está no homem. Na rebeldia do homem. Sim. Que não se rende inteiramente a Deus. Sim. Não é? Sim. O homem não continua ainda com a sua responsabilidade. Se a gente, eu vi também essa ilustração, se a gente conseguisse ver hoje, lá no inferno, como estão as pessoas hoje, a gente não ia ver ninguém. Só ia, a única coisa, a gente ia ver muita coisa, mas a única coisa que a gente não vê lá é um coração arrependido. Não ia ver. Baseado nesse texto. Continuar o coração duro. Amém? Pastor, está aqui, ó, em Apocalipse 9, e aquele que eu falei, 9:6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Será que esse trajeto que nós acabamos de estudar, naqueles dias não buscarão a morte e não acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Será que isso... Qual que é? Não entendi. Qual que é o versículo? 9:6. 9:6. Qual que é a pergunta? Não entendi. E se esse versículo corresponde a esses flagelos que estão aqui e que o homem blasfema contra Deus, para ver que eles querem morrer e não conseguem, ou não? É diferente. Aqui é na época da quinta trombeta, né? Aqui então não tem nada a ver com os homens procurando a morte. Não. Não. Quer ver isso na minha cabeça? E aqui na quinta trombeta também há uma oportunidade de arrependimento ao povo ainda também. Né? Amém, gente? Amém, então. Alguma pergunta a mais? Vamos orar? Quem quer orar por nós aí? Fala, Thiago, pode orar.